Talvez o que eu vou dizer aqui incomode algumas pessoas, talvez alivie outras, mas isso não é um ataque à fé de ninguém, nem uma tentativa de convencer você de nada. É só o relato de alguém que acreditou profundamente em Deus e em suas promessas, e se desiludiu quando a promessa não se cumpriu. Se você já orou com toda a fé que tinha, pediu socorro, resposta, direção e recebeu apenas silêncio, esse vídeo é para você. O problema não é acreditar. O problema é acreditar demais e não ser correspondido. Desde que o mundo é mundo, o ser humano precisa acreditar em alguma coisa. Quando não acredita em Deus, acredita em ideias. Quando não acredita em ideias, acredita em pessoas. Quando não acredita em pessoas, acredita em si mesmo. A crença sempre aparece para preencher um vazio, para organizar o caos, para suportar a dor. E eu acreditava. Acreditei profundamente e não acreditava por medo, não acreditava por tradição, não acreditava porque alguém mandou. Eu acreditava porque confiava. Eu acreditava no Deus Supremo, o maior de todos, aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. E exatamente por isso, quando essa fé começou a ruir, não sobrou nada acima para segurar. Na Bíblia existe uma passagem muito conhecida, atribuída a Jesus, que diz algo assim: qual pai, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa passagem é linda, aquece o coração. Ela cria esperança. Ela descreve um Deus que ouve, que se importa, que responde. Um Pai de verdade. E eu levei isso muito a sério, mas muito a sério mesmo. E eu orei. Não uma oração mecânica, não palavras jogadas ao vento. Eu orei com tudo que eu tinha. Orei quando estava fraco, orei quando eu estava confuso, orei quando estava com dor, com medo, orei quando estava vazio. Pedi resposta, pedi socorro, pedi direção, pedi até uma bronca. Ficaria feliz se ouvisse uma bronca, pois assim saberia que estava sendo visto e ouvido, e não sendo ignorado. Qualquer coisa. E o que veio foi nada, nem um sinal, nem uma resposta, nem um consolo, nem uma correção, apenas o silêncio. E o silêncio destrói. Se fosse um pai humano, se fosse um amigo, se fosse alguém que dissesse amar, esse silêncio seria chamado de abandono. Mas quando é Deus, somos ensinados a chamar de mistério, a chamar de algo invisível, a chamar de tempo certo. Mas chega um momento em que isso não sustenta mais, porque o amor que nunca responde não é relação, é ausência. Outra coisa que sempre me machucou profundamente foi essa ideia de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma. Ou então seremos lançados no inferno eterno. Vamos ser honestos, com coragem? Amor não nasce de ameaça. Amor não nasce de medo. O amor não nasce da chantagem. É impossível amar livremente quando existe uma punição eterna pendurada sobre nossa cabeça. Isso não é amor, é sobrevivência. E é difícil amar algo que você não vê. Mais difícil ainda é amar algo que não te responde, e quase impossível amar algo que exige amor total, enquanto permanece ausente na dor. E quando você acredita nisso de verdade, quando você entrega tudo, quando você confia e nada acontece,
a culpa sempre volta para você. Você não teve fé suficiente. Você não pediu do jeito certo. Você não merecia. A fé que deveria curar começa a machucar. A oração vira ansiedade. A esperança vira cobrança. E você começa a se perguntar em silêncio: sou eu o problema? O que eu estou fazendo de errado? E existe também a explicação do livre-arbítrio. O mal existe porque o ser humano é livre. Deus não interfere porque respeita essa liberdade. E então surge uma pergunta que ninguém gosta de responder. O ser humano é tão facilmente corrompido? Se ele se autodestrói, se ele mata inocentes, se crianças sofrem por causa da crueldade alheia, o problema não estaria na criação? O ser humano não age como os animais, guiados por instintos. Também não age como seres plenamente racionais. Ele é um ser consciente demais para ser animal e imaturo demais para ser divino. O ser humano não nasce com instinto, ele não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, ele vai vivendo conforme erros e acertos. E alguns erros ficam muito marcados, viram traumas. Quem dera tivéssemos o instinto que os animais têm de fazer aquilo que está programado a fazer. Talvez não viveríamos perdidos e sem rumo. Muitos procuram durante a vida toda o seu propósito na vida e muitas das vezes não encontram. Não sabe se estão no caminho certo, não sabe se estão agradando a Deus. E aí recorrem a gurus, recorrem a pessoas que se intitulam mais espiritualizadas, mais espiritualmente evoluídas. A igreja tenta ocupar esse espaço, mas falha, porque é feita de seres humanos tão perdidos quanto aqueles que procuram ajuda. Muitos líderes não sabem, e quando fingem saber, nos machucam ainda mais. Chamam tragédia de plano perfeito, chamam silêncio de cuidado, chamam medo de fé. E quem sofre, sofre duas vezes. Chega um momento em que algo quebra, e não é a fé. A fé nós temos. A Bíblia mesmo diz que mesmo que nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela fará grandes coisas. E você sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda? Então, o que quebra realmente é a confiança. Você não deixa de acreditar porque quer. Você deixa de acreditar porque não consegue mais mentir para si mesmo. Você não vira uma pessoa pior. Você vira uma pessoa mais cautelosa, mais silenciosa, com mais feridas. Talvez o erro não esteja em Deus, mas na imagem de Deus que nos ensinaram. Talvez exista uma consciência criadora, sim, uma origem, um mistério, mas não um pai que responde pedidos individuais, não um juiz que exige amor sob ameaça, não um cuidador que permanece em silêncio diante da dor inocente. Talvez o erro não esteja em Deus, mas na forma como nos ensinaram a entendê-lo. Talvez Deus, se existir, não seja alguém que governa cada detalhe da nossa vida, decidindo quem sofre ou quem é salvo, quando agir ou quando se calar. Talvez Deus seja a origem de tudo, o motivo pelo qual o universo existe, mas não um administrador do dia a dia do ser humano. Isso explica o silêncio, não como castigo, não como desprezo, mas como ausência de interferência. Se for assim, o bem que existe no mundo não acontece porque Deus manda, mas porque alguém escolhe fazê-lo. Isso não consola, não traz promessas, mas talvez seja mais honesto do que chamar silêncio de cuidado e tragédia de plano perfeito. Talvez Deus, se existir, seja a origem, não o governo. Criação, não controle. Mistério, não explicação. Isso não ameniza a nossa dor, mas também não mente. Então,
sobra um vazio. Um vazio que assusta porque não tem promessa, não tem garantia, não tem céu como recompensa. Mas talvez esse vazio não seja falta de fé. Talvez seja o espaço onde nasce a honestidade, onde o bem deixa de ser mandamento e passa a ser escolha, onde cuidar do outro não é obrigação divina, mas uma decisão humana. Se um dia eu voltar a acreditar em algo, que seja sem medo, sem ameaças, sem promessas vazias. E se eu não voltar a acreditar, que pelo menos eu não traia a minha consciência. Porque perder a fé não me tornou pior, me tornou mais atento à dor de quem está ao meu redor. E talvez, só talvez, isso seja o que realmente importa.